obrigado. Vocês que estão em casa também cultuando conosco. A Segunda Igreja Batista está entusiasmada com os seus cultos. Que bênção têm sido os nossos cultos. Hoje eu ouvi de uma igreja cujos cultos são exclusivamente contemporâneos. Não cantam hinos do cantor cristão. E sabe o que o pastor me disse? Que está estudando a abertura de um culto tradicional. Nós estamos querendo fazer cultos contemporâneos. E a igreja dele, que só faz cultos contemporâneos, está querendo fazer um culto tradicional, porque descobriu que as pessoas têm saudade dos hinos que nós cantamos. Muito interessante, não é? Graças a Deus que nós temos tudo aqui, né? Temos os hinos, temos os cânticos, temos o contemporâneo, temos o tradicional, né? E continuamos adorando e servindo a Jesus. Pela terceira vez, eu quero compartilhar com vocês algo mais sobre Lucas, no primeiro capítulo. Neste mês em que estamos enfatizando a família, eu não estou pregando especificamente sobre família, aquela coisa que a gente faz todos os anos, mas eu quero refletir e, de algum modo, alcançar o tema, não é? Lucas, o primeiro capítulo, leremos os 4 primeiros versos, e nesses poucos minutos eu quero meditar com vocês sobre esse texto. Lucas 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transcritos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Quando começamos a conversar sobre esse capítulo, nós destacamos os filhos da minha vocação. E nós conversamos sobre o nascimento, especialmente o nascimento de João Batista, de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel já idosos, eles estavam na rotina do serviço no templo, e de repente, quando seus amigos e vizinhos oravam por eles, porque chegou o dia do seu turno, em que ele iria prestar o serviço no templo, um anjo aparece para Zacarias e tudo muda. Anuncia que ele terá um filho, que será João Batista, que será profeta do Altíssimo, que será grande diante do Senhor. Zacarias, ou João Batista, passa a ser então o filho da vocação de Zacarias e Isabel. E eu disse então que nós temos todos filhos de nossa vocação. Fomos vocacionados para algo, para uma missão. Com absoluta certeza, eu não fui vocacionado para cantar um hino aqui, fazer um solo, com certeza, né? Eu tenho segurança que vocês iriam todos embora na primeira vez que eu fizesse um solo aqui. Não, definitivamente, fazer solos, gravar CDs, não serão filhos da minha vocação. Mas eu posso pregar um sermão. Um sermão pode ser um filho da minha vocação, porque eu fui chamado para pregar. Fazer um discípulo de Jesus pode ser um filho da minha vocação, porque eu fui chamado, como você, para fazer discípulos de Jesus. Eu posso escrever um livro, eu posso ajudar pastores. Todos estes ministérios podem ser filhos da minha vocação. Também meus filhos biológicos, mas não só. Com Cristina, nós temos 3 filhos, eles também são filhos da nossa vocação, da missão nossa nesse mundo, da razão da nossa existência aqui. Então, nós conversamos sobre isso no primeiro sermão. No domingo, nós destacamos a questão do poder
da manifestação do poder de Deus. Como é que o poder de Deus se manifesta na nossa vida? Então nós destacamos que o poder de Deus se manifesta na rotina de uma família devocional. Zacarias e Isabel, já idosos, da linhagem sacerdotal, eles estavam indo ao templo regularmente. Aí você fica perguntando, adianta eu ficar lendo Bíblia todo dia? Durante décadas? Adianta eu frequentar a igreja toda semana? Durante décadas? Adianta, a rotina tem o seu lugar na vida. É muito importante escovar dentes todos os dias, é muito importante trabalhar, cuidar da casa. Todas as rotinas fazem parte, Deus nos criou assim, a vida é feita de rotina. Está aí o sol, a lua, as estações, para provarem que nós precisamos de rotina. E na rotina devocional, o poder de Deus se manifesta. Era um dia como os outros dias. Zacarias estava na igreja como estivera tantas outras vezes. E de repente ele vê um anjo. Na rotina devocional dele, um anjo surge. Nós conversamos também sobre a importância da interação entre as famílias. Quando Isabel e Maria, grávidas, uma de Jesus e outra de João Batista, se encontram, quando aquelas duas famílias se encontram, o Espírito Santo se manifesta. Há muita coisa que acontece na minha rotina devocional, mas muitas outras manifestações de Deus ocorrem no encontro, na interação de famílias devocionais. Muita coisa linda pode acontecer quando você chama uma outra família para interagir devocionalmente. Você talvez já viu muita interação para o churrasco, que é coisa boa. Muita interação para o aniversário do neném, completou 1 ano, né? Aliás, o primeiro filho é assim, né, Thaís? Comemora o primeiro mês, comemora o segundo mês, coitado do John, né? É aquela coisa toda, né? Então chama todo mundo, chama as famílias, mas também podemos chamar outra família devocional para a situação de culto. O pequeno grupo é, de longe, um bom exemplo, uma boa ilustração, quando algumas famílias se encontram. Quando a família de Zacarias e a família de José se encontraram, eles celebraram e o Espírito Santo se manifestou ali. Também nós destacamos, eu só vou fazer não todos os destaques, mas destacamos a manifestação do poder de Deus no quebrantamento do líder da família. Quem é o líder da sua família? Este líder, quando sofre um quebrantamento do Espírito, o poder de Deus se manifesta. E nós vimos então, Zacarias ficou mudo, porque ele era o líder da casa dele. E como líder da casa dele, o poder de Deus se manifestou. E quando o poder de Deus se manifesta, isso normalmente significa um abatimento da glória do homem. Tanto que João Batista vai ser o autor da grande frase: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, o anjo disse para Zacarias: você vai ficar no isolamento, você vai ficar sem falar. E nisto ele foi para o cantinho do pensamento. E nisto o poder de Deus se manifesta. Parece que quando somos fracos, então somos fortes, porque o poder de Deus se manifesta de um modo mais pleno ainda no quebrantamento nosso. Destacamos, por fim, que o poder de Deus é revelado quando a devoção dos filhos de nossa vocação supera a nossa devoção. Zacarias, que era um sacerdote, era um pastor, era uma pessoa de estima, de influência, ele vai dizer: e tu, pequenino garoto, pequenino menino, pequeno menino, você será grande diante do Senhor, você será profeta do Senhor. Então nós destacamos a importância de trabalharmos, de crermos, de orarmos, para que os filhos da nossa vocação nos superem. Como nós devemos superar a nossos pais.
os nossos pais na fé, aqueles que nos discipularam. Sabe o que eles mais querem? Que nós os superemos. Esta é a corrente proposta pelo Cristo. Vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Então, a proposta é, você deve ser maior, devocionalmente falando, que os seus pais. E você deve trabalhar para que os seus filhos, os filhos da sua vocação, sejam maiores do que você. Então, não quebre a corrente. Não seja menor do que o seu pai, devocionalmente falando. A missão sua é superar aquele que te trouxe à vida, seja biologicamente, seja espiritualmente. Esse texto de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, vai trazer outras lições para nós. Aqui nós vemos o poder de um testemunho consistente. O poder de um testemunho consistente. Veja o que Lucas, doutor Lucas, cientista, médico, como nós, como eu e você, Lucas não andou com Jesus. Você andou com Jesus fisicamente? Alguém aqui andou? Só a dona Edna, que tem 2000 anos, não é? Nenhum de nós andou com Jesus, não é verdade? Lucas também não. Agora, o fato de ele ou de eu não ter andado com Jesus impede que eu tenha uma experiência pessoal? É claro que não. Diz o texto, muitos dedicaram a elaborar um relato dos fatos conforme foram transmitidos, mas olha, eu mesmo investiguei. Agora, ele está escrevendo a quem? A Teófilo. Quem é Teófilo? Não explica a Bíblia. Pode ser uma pessoa, pode ser um título de honra, mas eu achei interessante que a Bíblia não explique quem é Teófilo, porque isso me faz pensar que Teófilo era o filho da vocação de Lucas. Ele vai escrever então a este filho da sua vocação. Ele está investindo em Teófilo. Então Teófilo passa a ser o representante ou a ilustração do meu filho na fé, do filho da minha vocação. Pense então em Teófilo como aquele filho da sua missão. Pode ser uma aula que você vai dar na EBD, é o seu Teófilo. Pode ser o filho biológico que você vai desenvolver, é o seu Teófilo. Pode ser uma música que você vai escrever, é o seu Teófilo. O que for fruto, filho da sua missão, você pode chamar de o seu Teófilo. E então Lucas vai dar fazer todo um trabalho pensando no seu Teófilo. E então eu quero aprender com ele. Quem é o filho da sua vocação? Quem é o seu Teófilo? A quem você escreveria uma carta? A quem você faria investigações e então relataria? Bom, o poder de um testemunho consistente, ele ocorre quando você tem a sua própria experiência pessoal. Lucas disse, muitos investigaram, muitos relataram, muitos falaram, mas eu fiz a minha própria pesquisa, eu fiz a minha própria investigação. Eu não sou crente que delega a experiência pessoal para outros viverem. Então, meu irmão, minha irmã, que está em casa, que está me acompanhando, tenha a sua própria experiência devocional. Você não deve terceirizar coisas importantes da vida. Imagine um jovem que vai casar, né, Júlia, que está aí anotando, né? Imagine, chegou o dia do seu casamento, aí, sabe o que a Júlia vai fazer? Vai terceirizar, chama uma outra moça para casar no lugar dela. Passou a procuração, vai no cartório direitinho, eu estou dando procuração para fulana de tal, me representar no meu casamento. Tem sentido um negócio desse? Mas muitas pessoas terceirizam o que não pode ser terceirizado. Terceirizo a saúde para o médico. Como é que pode? Eu não terceirizo minha saúde para o médico, não. Eu vou ao médico, ele é um especialista. Seria loucura não usar os recursos do especialista, da pessoa que estudou tanto, não é? Mas eu vou, conto o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que eu acho, e ouço o seu relato, o seu parecer, a sua assessoria, não é? Mas quem entende da minha saúde sou eu. Não
vou delegar a minha saúde para ninguém, não. Não vou delegar as minhas emoções para psicólogo nenhum, não. Eu vou usar o profissional, eu vou lá, escuta, está acontecendo isso, eu não paro de pensar nisso, qual a orientação que você me dá? Aí eu vou analisar aquela orientação, ver se aquilo encaixa, mas eu não vou ficar lá, o cara está tomando um remédio, ele nem sabe para que serve o remédio, ele terceirizou a saúde dele, terceirizou as emoções dele. Assim também tem quem terceiriza a sua vida devocional. Sim, ele acha que outro vai fazer a vida devocional por ele. Você acha que não? Para alguns, ore por mim, irmão. Sabe o que significa? Delegação da oração. Ore por mim, Júlio. Isso acontece muito com pessoas que, você que está em casa aí, pessoas que não têm rotina devocional. Eles têm um problema, sabe o que eles fazem? Eles chegam no paletó do pastor, ore por mim, pastor, como se pudesse delegar a oração. Que história é essa? De você pedir para outro orar por você. Ora, eu peço para você orar por mim, no sentido de parceria. Junte-se a mim na oração que eu estou fazendo. Às vezes tem gente que pede para eu orar por ele. E eu pergunto, mas você está orando por isso? Eu não vou orar por você não, sozinho não. Eu oro se você estiver orando, aí eu oro com você. Agora, você não ora e vem pedir para eu orar por você. Você está delegando oração por você mesmo, que loucura. Lucas disse, não, todo mundo está investigando, todo mundo está escrevendo, mas eu vou fazer a minha própria investigação. Eu mesmo vou analisar, pesquisar, observar, investigar pessoalmente, com diligência. Moisés, quando viu uma sarça ardendo ali, ele disse, eu vou investigar isto. Então, investigue a palavra de Deus. Analise as experiências que você está vivendo. Tenha uma experiência que você possa dizer sua. Eu encontrei Jesus. Eu senti Jesus batendo a porta do meu coração. Eu não aceitei Jesus porque mamãe falou que eu devia ter aceitado Jesus, não. Eu aceitei porque eu senti. Vocês estão lembrando dos samaritanos, quando a mulher samaritana foi contar para eles, encontrei alguém que sabe de tudo, será que ele não é o Messias? Eles foram lá, conversaram com Jesus, vocês viram o que eles falaram depois? Aquelas pessoas que não eram assim, da segunda igreja, eles disseram assim, agora cremos em Jesus, não pelo que você nos disse, olha só, agora cremos em Jesus, não pelo que você nos disse, mas porque nós mesmos o ouvimos. Sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. O poder de um testemunho consistente é exercido quando as pessoas observam que você está falando de algo que você experimentou, que você investigou, que você checou. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu procurei uma igreja. E eu estava indo em 2 igrejas, porque eu queria Deus, eu queria mais. Né? E eu dei muito trabalho para os 2 pastores. Eu pegava o argumento de um e jogava no outro, pegava de outro, jogava no... Eu queria investigar, eu não queria que ninguém me enganasse. Então, tenha a sua própria experiência devocional. Em segundo lugar, organize suas experiências devocionais para repassar aos filhos da sua vocação. Não é só ter experiência, não é só observar, não é só ouvir com atenção e viver uma experiência pessoal. Isso tem que ser organizado. O evangelista Lucas, ele disse que eu mesmo investiguei e decidi escrever um relato ordenado para você, Teófilo. Você tem o teste para saber se você aprendeu, é se você tem condições de ensinar. A experiência que você viveu com Jesus, a experiência que você viveu com a palavra de Deus, você pode transmiti-la. Imagine a situação seguinte, já falei aqui da noiva que delegou o casamento para outra moça, não é?
Que absurdo. Agora imagine uma professora de inglês. Ela está ensinando inglês a Lu. E fica lá 5 anos estudando, ensinando inglês. Todo dia, toda semana, estudando. A Lu aprendeu tudo. Aprendeu tudo. Sabe inglês, nota máxima. Mas não fala com ninguém uma única palavra em inglês. Ela aprendeu mesmo? Alguém aprendeu porque estudou? Não, alguém aprendeu quando ela tem condições de repassar. Então, Lucas disse, eu investiguei, eu experimentei pessoalmente. Eu mesmo, aqui, com esses olhos que a terra vai comer. Eu investiguei, eu vi, eu experimentei. E agora eu estou fazendo um relato organizado, detalhado, para você, meu filho na fé. Para você, filho da minha vocação. Para você, meu Teófilo. Então, organize as suas experiências de modo que você possa transmitir ao seu filho biológico, ao seu aluno, ao seu discípulo, ao discípulo de Jesus que você orienta, a algo que você escreve, a um vídeo que você posta. Eu fico vendo os adolescentes gravando devocionais e relatando a experiência que viveram com Cristo. Eles estão transmitindo. Por que eles estão transmitindo? Porque eles viveram algo. Eles não estão lá. Vê lá os devocionais, se eles estão lendo uma coisa que outro escreveu. Não, eles estão produzindo conteúdo a partir da experiência que eles tiveram. Esse é o poder de um testemunho consistente, não é? Uma adolescente da nossa igreja me contou que não pôde estudar para a prova. Sabe por quê? Porque ela teve que ajudar os colegas dela. E ela ficou o tempo todo lá, ajudando os colegas dela, ensinando os colegas dela o que ela já tinha aprendido. E sabe o que aconteceu na prova? Ela tirou ótima nota. Porque a melhor forma de aprender é transmitindo. Se você se entulha num canto, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Eu não posso te ajudar não, porque eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. O que vai acontecer? Aquele que ajudou o coleguinha vai tirar nota melhor do que você. Porque nada faz a gente aprender mais do que transmitir. Organize suas experiências devocionais para repassar. Pense o tempo todo. Eu estou dizendo para vocês que vou escrever um outro livro, O Fator Colegiado. O tempo todo eu estou anotando ideias. Talvez daqui a uns 3 anos eu publique, mas eu estou o tempo todo anotando. O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo a minha rotina, preparando para transmitir. É assim que se faz com um sermão. Você fica a semana toda lendo uma coisa, pensando numa coisa, orando numa coisa, e você vai organizando aquilo, porque você está o tempo todo pensando em transmitir. Se você não pensa, se você vive sem pensar em transmitir, o seu processo de aprendizagem está prejudicado. Quem é que aprende mais sobre Bíblia numa classe de EBD? Quem? O professor. O professor é o que mais aprende, porque ele estuda a Bíblia o tempo todo pensando que vai ter que transmitir. Então, pense em transmitir. Lucas disse, eu organizei, eu pesquisei, eu planejei um relato para você, filho da minha vocação. Terceiro e último. Trabalhe para que os filhos de sua vocação tenham segurança na palavra de Deus. Trabalhe para que os filhos de sua vocação tenham segurança na palavra de Deus. No versículo 4 ele disse assim, terminando o relato, né? Eu investiguei, para relatar para você. Eu estava pensando em relatar para você. Eu estou investigando, porque eu estou investigando para mim mesmo, não deleguei isso para ninguém, mas eu estou investigando para o meu filho, para o filho da minha vocação. Agora veja no versículo 4. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, ele não só estava investigando para transmitir, mas ele estava trabalhando para que o seu Teófilo tivesse segurança na palavra de Deus. Então, o filho da minha vocação, seja as ovelhas da minha igreja, seja os meus filhos biológicos, seja os textos que eu escrevo, eu quero que os filhos da minha vocação, eu preciso, tenham segurança na palavra de Deus. No versículo 2, ele usou uma expressão muito interessante, conforme foram
transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhos oculares e servos da palavra. Servos da palavra. Os homens que Jesus tinha treinado, tinha equipado, tinha discipulado, eram servos da palavra. Essa expressão, servos da palavra, está entre escravo da palavra e ministro da palavra. Servos da palavra, que foi o que a tradução aqui para o português. Não é? Você está trabalhando para que os seus filhos, os filhos da sua vocação, o seu Teófilo, tenha segurança, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Segurança, segurança. O seu Teófilo, à medida que você vai transmitindo para ele está ficando mais seguro ou mais confuso? Se você está falando de ideologias, não é? O tempo todo, de políticas, psicologias, eu imagino que o seu Teófilo está cada vez mais confuso, mais inseguro. Mas se você está ensinando palavra de Deus, conteúdo genuíno, sem adulteração, o seu Teófilo vai se tornando mais seguro, para que tenhas certeza. Pedro já dizia que esteja pronto para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em você. O Pedro estava trabalhando para que os seus Teófilos tivessem segurança. Nós vivemos uma geração de crentes inseguros, inseguros doutrinariamente. Nós somos uma igreja tradicional, meus irmãos, amigos que estão nos ouvindo. Essa é uma igreja tradicional. Não há culto nesta igreja sem exposição da palavra, porque é a palavra que dá sustentação. Não é música, não é show, não é espetáculo. É palavra de Deus. Então, nós precisamos que os membros da nossa igreja, os filhos da nossa casa, os projetos que desenvolvemos, tenham segurança, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Observar, investigar, registrar. Você tem um diário, você registra, está anotando o que o pastor está falando, você registra, você lê a Bíblia e faz anotações, você viveu uma experiência, você anota aquilo, e repassar. Relatar. O que adianta ficar ouvindo, 50 anos ouvindo, mas não registra nada, não anota nada, não relata nada? Não se ofenda. Não aprende nada. Escuta muita coisa, mas não aprende. Porque a gente aprende quando os filhos da nossa vocação estão recebendo o impacto do que nós estamos vivendo. Deus possa nos abençoar no sentido de que os nossos testemunhos sejam realmente consistentes, para a glória de Deus, para a segurança dos nossos Teófilos. Amém? Amém. Eu quero convidar a igreja, assim que a irmã terminar o culto, os membros da igreja, todos que desejarem, precisaremos de mais 10 minutos aqui para uma assembleia regular deliberativa, tá bem? Que Deus possa nos abençoar. Estamos chegando ao final do nosso culto de hoje, e eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, porque nós faremos o pós-lúdio cantado. Após o pós-lúdio, os irmãos poderão se assentar, e durante o recessional, nós teremos, os irmãos fiquem em oração silenciosa, e logo após o recessional, estaremos todos, então, nos dirigindo para os nossos lares. Que bom, Senhor, poder te adorar do início ao fim. Declarar que Tu és formoso, Tu és maravilhoso. Quão formoso é
Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus, Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus, Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Amém. O pastor Edemir vai despedir aqueles irmãos que não puderem ficar esses 10 minutos, tá bom? À porta. E os demais estão convidados. Você pode... Aleluia.